Pai, eu te louvo, eu te agradeço pelo dia que o Senhor nos dá. O início dessa semana, nós já temos visto a Tua mão sobre nós e sabemos que assim será todos os dias da nossa vida. Te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor quer fazer novas todas as coisas na nossa vida. O Senhor quer fazer algo especial na nossa vida nessa semana, e nós cremos nisso, Pai amado. O Senhor quer nos levar além do que nós podemos imaginar. A Tua fidelidade nos leva além do que podemos imaginar. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Receba honra, glória, louvores, adoração ao Teu nome, Senhor, nesta manhã. E pedimos ao Senhor que fale profundamente ao nosso coração. Fale conosco nesta manhã, desvenda os nossos olhos, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra, Senhor. É isso que nós desejamos. Este é algo que arde no nosso coração. E nós queremos tanto, Senhor. Queremos a manifestação do Teu poder na nossa vida. Faça isso conosco nessa semana. Ajuda-nos, Pai amado, em nome de Jesus. Eu oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Amém. Vamos começar aqui. Eu quero deixar uma pergunta com vocês nesta manhã para começarmos. O tema hoje é mesmice. Deixa aberta a sua Bíblia em Jeremias 33, 3. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: em algum momento você sentiu que a sua vida estava parada, numa mesmice, parecendo que nada de novo acontecia? Ou iria acontecer? Qual foi o seu sentimento? Você já teve essa sensação? Puxa, minha vida está monótona, está parada, não acontece nada, não tem nada novo. Você gosta disso? Você gosta da mesmice ou você busca coisas novas? Você quer ver algo novo? Já aconteceu isso com você? De você ter esse sentimento? Está muito parada a minha vida, não tem nada novo. Nada acontece de especial na minha vida. Você já teve já viveu esse momento na sua vida? Qual foi o seu sentimento? Você gostava? Estava gostando disso? Então tá bom assim, vamos que vamos. Ou você ficava incomodado, incomodada com essa situação na sua vida? Me fala um pouquinho sobre isso. Fala, escreve para mim, por favor. Qual foi o seu sentimento diante do que eu acabei de comentar com vocês, do que perguntei a vocês? Me fale um pouquinho do seu sentimento. Abrindo parênteses aqui, acho que parou, hein? Acho que valeu as nossas orações, parou a bateção. Vamos ver, né? Tomara que Deus tenha ouvido a nossa oração aqui. Mas me falem um pouquinho. Me fale. Eu quero ler aquilo que vocês estão escrevendo. Olha, a Anelisa colocou: eu senti amarrada, como se arrastando correntes. É horrível, né, amiga? Esse sentimento que a gente tem, verdade. Sentimento de frustração, disse a Débora Solera. A Luzia disse: fica incomodada, né? Frustração. O que mais? A Sabrina colocou horrível, tristeza, desânimo. Esse foi o sentimento. A Marisa colocou incapaz. Ficava incomodada, disse a Eliane. Muito ruim essa situação. Pedi a Deus que me libertasse. Vamos lá. A Rosângela disse: eu não consigo ficar na mesmice, não. É um desconforto, disse a Márcia, né? A Márcia Marchiselli. A Salete, minha amiga, a Salete Nunes, disse assim: sim, várias vezes, eu não gosto. Amanda, outra querida, disse sim, chorava e ficava triste, era como se eu fosse incapaz de andar. A Júlia Gade colocou: sim, eu sempre fico em dúvida se estou fazendo certo e o meu máximo. Olha lá, os meus amigos, família Toledo, disse lá, olha lá, horrível, sentimentos de frustração. A Cris Ferreira, outra querida, também disse: sensação de impotência.
É, gente, a Cláudia Tene parecia que estava atolada num lamaçal. Olha quanta coisa, gente, vocês estão escrevendo. Estou lendo tudo aqui. A Ana Coferai disse, sim, sentimento de perda de tempo, de frustração. É verdade, amiga. É isso aí. A Elza, um desânimo terrível. A Ilceia, me sentindo inútil. É isso aí. A Fernanda Santos, já me senti meio esquecida, sem força para lutar em algumas situações. Enfim, olha só, vocês estão escrevendo aqui, eu estou lendo. A Soraya disse, fico impaciente, lá no Facebook, né? A Sionara disse, solidão, como se eu estivesse sozinha. A Maria Pascoal disse, mesmice é sufocante. Enfim, a Elizabeth, a Beth Neri, outra amiga querida, ela disse, é horrível ficar na mesmice. É horrível. A Ed disse, sentimento de inutilidade. Frustração, sentimento de impotência, disse a Fátima. A Isabel disse, sentimento de incapacidade. Enfim, tantas coisas, né, meus amigos? Solidão. Enfim, olha lá. Triste, disse a Ângela. Não é fácil, né, gente? Não é fácil. A gente fica incomodado com isso, né? O Glauber disse, pensar que você pode fazer mais, porém não conseguimos sair do lugar. É isso aí. É isso aí, meus amigos. Boa, vocês estão mandando bem. Vamos lá. Então, meus amigos, agora vamos conversar sobre o assunto de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre esse nosso assunto e ver o que é que Deus tem para a nossa vida. Vamos ver o que é que Deus tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Olha só. Você tem a Bíblia aí? Eu quero ler um versículo com vocês. Jeremias 33:3. É um texto bem conhecido. É um versículo muito conhecido. Diz o Senhor. Quem é que está dizendo? É o Senhor. Não é palavra de homem. É palavra de Deus. Diz o Senhor. Clama a mim. E eu responderei. E lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Diz o texto, clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há uma outra versão que diz assim. Jeremias 33, versículo 3. Bom, eu pergunto para vocês, para a gente refletir também. Você crê que Deus quer fazer coisas novas na sua vida? Você crê nisso? Que Ele tem o desejo de fazer algo novo na sua vida, para que você saia dessa mesmice? Você acha que Deus está atento a isso? Na sua vida? Você acha que existem limites para Deus? Até onde vai a tua fé? Nós lemos aqui Jeremias 33:3. Eu queria te dar um contexto aqui importante. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, ele era apenas um jovem. E Jeremias foi chamado para proclamar uma mensagem dura ao povo de Israel. A nação precisava arrepender-se dos seus pecados, sob pena de ser destruída e levada em cativeiro. Jeremias ficou conhecido como profeta chorão. Jeremias é conhecido na Bíblia como profeta das lágrimas, profeta chorão. Apesar de ter que entregar uma mensagem de juízo, Jeremias amava o seu povo, e ele até tentou fugir da sua missão e permanecer calado. Mas
Mas, meus amigos, Deus tinha algo a fazer através dele naquela nação. Ao jovem Jeremias, teve uma ordem dele não se casar. Foi ordenado não casar-se, nem ter filhos. Tudo isso para ilustrar sua mensagem a Israel de que a nação seria destruída e em Israel não haveria descendentes se eles não se arrependessem. Então, gente, Jeremias se tornou um profeta solitário, isolado, um profeta sem amigos. A vida dele era totalmente a serviço de Deus. Justamente por causa do seu discurso, gente, Jeremias foi perseguido, principalmente pelos governantes da sua época, que só queriam falar de paz e prosperidade. E o tom da profecia de Jeremias ia na contramão desse discurso de paz e prosperidade. Ele chegava diante do povo de Israel e ele dizia: se vocês não se curvarem diante do rei da Babilônia, vocês vão morrer, vocês vão ser destruídos. E aí, por causa disso, ele foi odiado pelos seus. Jeremias foi açoitado, foi preso. O povo, como eu mencionei aqui, o povo o odiava por causa das suas profecias que tinham um tom de submissão e derrota. Era um tom forte, pesado. Mas ele era um camarada que, ao mesmo tempo que ele dava uma profecia dura, ele chorava, havia lágrimas nos olhos do profeta, e ele ia nas esquinas, chorando e pedindo ao povo que voltasse ao Senhor. Voltem a Deus, este Deus ama vocês, voltem a Deus. E aí eu até aprendo uma lição, gente, do seguinte: tem gente que gosta de dar profecia dura, né? Você pergunta, poxa vida, às vezes as pessoas perguntam para mim: Ronaldo, eu fico com medo quando alguém vem falar algo duro para mim. Escutei uma profecia tão dura. E aí eu fico triste, eu não sei, eu fico com medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando uma profecia, vou dar uma dica para vocês. Você quer saber quando uma profecia dura vem de Deus? Você quer saber quando uma profecia dura vem de Deus? Veja os olhos do profeta. Veja se há lágrimas nos olhos do profeta. Se houver lágrimas, esteja atento, porque vem de Deus. Quando não há lágrimas, tome cuidado também. Por vezes não tem nada a ver com Deus. Porque o desejo de Jeremias não era fazer justiça, mas ele tinha compaixão. O desejo dele era ver o povo abençoado, claro. Então às vezes eu fico vendo esses profetinhos por aí, para cima e para baixo, dando o recado de Deus. Deus vai te pegar, Deus vai matar você, Deus vai tirar a vida do teu filho, e as pessoas ficam com medo. Se não vier acompanhado de lágrimas, não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque o olhar de Deus não é um olhar de destruição. Deus ama você e Ele quer restaurar a sua vida. Então tome cuidado com isso. E aí eu vejo o profeta Jeremias, ele tinha uma profecia dura, o tom dele era duro, mas era acompanhado de compaixão, de lágrimas. De lágrimas. Ele chorava, ele dizia: olha, voltem para Deus. O recado de Deus é esse: se curvem diante do rei da Babilônia, porque vocês vão ser destruídos. É verdade, isso é um tom duro, mas ele dizia: mas voltem para Deus, porque Deus ama vocês. Ou seja, ele se movia de íntima compaixão. Então, gente, voltando aqui, fechando esse parênteses, Jeremias foi açoitado, foi preso, o povo o odiava por causa das suas profecias, mas é neste momento que ele ouve a voz daquele que era o seu refúgio em todo o tempo. E Deus disse para ele, Deus disse: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras palavras, Jeremias, fala comigo,
Clama a mim, e eu vou falar com você, e vou anunciar coisas novas, grandes, firmes, que você não sabe. Haverá um novo na sua vida, Jeremias. Amigos queridos, amigos, nós não sabemos o que se passava na mente do profeta naquele momento que ele ouviu isso de Deus. A gente não sabia se ele estava orando, se naquele momento ele estava questionando Deus sobre o seu chamado, se ele estava se lamentando, se ele estava com medo da morte. Enfim, a gente não sabe o sentimento dele. O que nós sabemos é que o momento era de angústia, isso sim, era um momento de sofrimento. Mas bem ali, entre grilhões e guardas armados, na solidão de uma prisão, Deus fala com Jeremias. Deus convoca Jeremias à comunhão. Você está vivendo um tempo de solidão, um tempo de grilhões, de problemas, de lutas. Neste momento Deus quer falar com você. Deus fala com você e Ele convoca você à comunhão com Ele. A palavra clamar, amigos, no versículo que nós lemos, clama a mim, significa gritar, significa implorar, significa pedir com muita força e vontade. É chamar por alguém, é bradar, proclamar, nomear algo, chamar pelo nome. Isso é clamar. A palavra firme no hebraico é batzar, no hebraico, porque o Velho Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, a palavra firme no hebraico é batzar, que melhor traduzida como isolado, inacessível. Então a mensagem de Deus para Jeremias, ela pode ser entendida da seguinte maneira: clama a mim, nomeia a mim, né? E eu te mostrarei coisas inacessíveis, possíveis de serem conhecidas apenas através de revelações. Deixa eu perguntar para você: você deseja sair da mesmice na sua vida? Ah, minha vida está uma mesmice, eu quero sair dessa mesmice. O Senhor está dizendo para você aqui nessa manhã: clama a mim, nomeia a mim, e eu vou mostrar coisas para você, vou mostrar coisas inacessíveis, possíveis de serem conhecidas apenas através de revelações. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. E aí, gente, é na prisão que Deus mostra a Jeremias as coisas que sucederão a Israel. É na prisão. Agora, gente, sem dúvida nenhuma, este é um dos versículos mais belos da Bíblia, tanto que nós conhecemos. Conhecemos bem esse versículo, citamos muito este versículo. Este versículo tem um cheiro de intimidade, de relacionamento com Deus. Neste versículo, Deus nos convida a buscá-lo em oração, gente. Clama a mim e responder-te-ei. Veja, no versículo Deus nos convida a buscá-lo em oração e em seguida nos promete que responderá às nossas orações de uma forma que vai muito além da nossa compreensão. Então há uma verdade linda neste versículo que nós lemos. Qual é a verdade? Nós clamamos e Deus responde. Você clama e Deus responde. Ele é um Deus que dá atenção. É um Deus que está atento a você, ao seu clamor. Às vezes a gente tem aquela ideia: poxa, parece que eu estou orando, eu falo, as coisas não acontecem, né? Parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Não, Deus ouve. Clama a mim, diz ele. Então, se ele negar a sua palavra, então ele é mentiroso. Se ele não ouvir a nossa oração, então ele é mentiroso, porque ele está dizendo: clama a mim, e eu vou responder. Então este versículo, gente, mostra claramente que os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração. E como disse o profeta Isaías, é bem como disse o profeta Isaías, anote aí, Isaías 59:1. 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Que lindo esse versículo, Isaías 59:1.
Ou seja, Deus está pronto a nos ouvir e nos abençoar. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Não está tapado o ouvido de Deus, não. Ele ouve, ele não... Fique tranquilo que ele está ouvindo exatamente aquilo que o seu coração está gritando nesse momento. Saiba disso. Agora, você sabia que Deus tem segredos? E que os segredos dele são para os íntimos, para as pessoas que são íntimas dele? A Bíblia diz, né, Salmo 25:14, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Gente, a oração é uma arma poderosa que nos permite ser íntimos de Deus, nos permite ter revelação dos segredos de Deus e sair dessa vida de mesmice. Você deseja sair da mesmice na sua vida? Ore a Deus, porque a oração é uma arma poderosa que permite você se aproximar de Deus e ter a revelação de coisas novas na sua vida e sair dessa vida de mesmice, de comodismo. Sabe, queridos, nós perdemos muito por não orar mais. Perdemos muito por não buscarmos mais a Deus, por não buscarmos a direção de Deus, por não buscarmos mais as respostas de Deus, por não pedirmos a direção de Deus. Perdemos muito com isso. Gente, buscar a Deus nos leva a conhecê-lo intimamente. Buscar a Deus nos traz discernimento, gente, nas horas necessárias. Buscar a Deus nos traz revelações de coisas ocultas, escondidas. Como diz o texto, nos garante a fé necessária para não temer o mal. Buscar a Deus nos leva, gente, a conhecer que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Buscar a Deus nos faz reconhecer a nossa dependência dEle. Nos garante os livramentos diários, nos leva a desejar que os outros também o experimentem e vejam o quanto Ele é bom. Buscar a Deus nos tira de uma vida de mesmice, de mediocridade, de comodismo. Sabe, meus amigos, nós podemos observar na Bíblia que muitos alcançaram vitórias clamando e invocando o Senhor em situações difíceis e angustiantes. Se você crê que Deus quer responder às suas orações? Deus quer responder às nossas orações, mas principalmente Ele quer revelar a sua vontade através do nosso clamor. E sabe o que Deus quer nos revelar? Sabe o que Ele quer nos revelar? Para que a gente saia dessa mesmice da nossa vida? As coisas grandes e firmes que nós não sabemos, Ele quer revelar. E agora eu vou citar alguns exemplos para vocês. Eu quero citar alguns exemplos bíblicos, tá? De pessoas que clamaram a Deus e Deus respondeu e anunciou coisas novas. Quando a vida estava uma mesmice, quando a vida parece que estava tudo igual, que nada acontecia de novo. Há exemplos bíblicos de pessoas que nesse momento da vida clamaram a Deus e Deus respondeu, anunciou coisas novas, coisas grandes e firmes que eles não sabiam. E eu quero citar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou citar, anote aí. Exemplo de Jacó, Gênesis 28. Anote aí. Exemplo de Jacó. Lá em Gênesis, no capítulo 28. Este é um exemplo. Veja, Jacó, depois você lê o capítulo todo, tá? Eu vou citar só a referência, né? O capítulo, daí você leia todos os versículos deste capítulo, para você entender, tá? Jacó, em Gênesis 28. Jacó clamou em Betel. Ele havia tomado o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Jacó significa enganador, usurpador. Ele era assim. Quando estava fugindo do seu irmão Esaú, Jacó parou num determinado lugar, pegou uma pedra e fez de travesseiro. E a Bíblia diz que ele dormiu ali e teve um sonho, no qual ele viu uma escada, e por esta escada os anjos desciam e subiam. E no topo da escada Jacó viu o próprio Deus.
Esse foi o sonho que ele teve. No outro dia, quando ele despertou do sono, Jacó fez uma oração e pediu para Deus duas coisas: proteção e prosperidade. Proteção e prosperidade. Jacó clamou ao Senhor. O que ele não sabia, olha só, estava naquela mesmice da vida, não tinha nada novo, mas o que ele não sabia é que Deus, além de responder a sua oração, ainda o revelaria coisas grandes e firmes. Porque veja bem, olha o que aconteceu com Jacó. Da descendência de Jacó seria formado o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. E futuramente, uma das 12 tribos, Judá especificamente, viria o Salvador do mundo, Jesus. Você não sabia. Deus revelou coisas grandes e firmes que ele não sabia. Quer ver outro exemplo? Quer ver um outro exemplo? Moisés. Falei de Jacó. Segundo exemplo, anote aí. Anote. Moisés. Êxodo capítulo 34. Êxodo 34. Moisés clamou que Deus lhe mostrasse a sua glória. Ele foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. E a Bíblia diz que o povo começou a caminhar pelo deserto. E no meio do deserto, Moisés clamou a Deus, pedindo que ele lhe mostrasse a sua glória. Lá no versículo 18 de Êxodo 33, ele diz: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus não só respondeu o que ele queria, não só respondeu a oração de Moisés, como também revelou a ele coisas grandes e firmes que ele não sabia. Olha o que aconteceu. A partir daquele momento, a glória do Senhor estaria estampada em seu rosto. A glória do Senhor iria pairar sobre a sua tenda. A glória do Senhor iria acompanhar a sua vida. Seria novo, seria diferente, ia sair daquela mesmice da vida. A glória de Deus foi algo tão grande na vida de Moisés, que todas as vezes que ele ia falar com o povo, ele tinha que colocar um véu sobre a sua cabeça, porque o seu rosto resplandecia em glória. Deus quer fazer coisas novas na sua vida, coisas grandes, firmes, que você não sabe ainda. Quer ver um outro exemplo? Anote outro exemplo, por favor. Ana, 1 Samuel no capítulo 1. Anote. Outro exemplo. Ana, 1 Samuel, lá no capítulo 1. Anote, por favor. Anotou? Veja, Ana, ela clamou pela sua situação vergonhosa. Ela estava vivendo uma mesmice na vida dela. Nada diferente. Veja o que acontecia com ela. Olha só a situação de Ana. Numa época em que ser estéril era uma vergonha e humilhação para uma mulher, a Bíblia diz que Ana, que era mulher de Eucana, era estéril. Então você imagina a vida dessa mulher. Que loucura. Vivendo seus dias nessa mesmice, nada acontecia, nada de novo, a sensação que ela tinha, que nada iria mudar na sua vida, que tudo ia continuar daquele jeito, e aquilo era uma humilhação para a mulher, era uma vergonha. Ser estéril naquela época era horrível. E para piorar a situação, Eucana, o seu marido, tinha uma outra mulher, que se chamava Penina, e a Penina, ela perseguia, zombando dela por ser estéril. Além de ser estéril, ainda tinha uma outra mulher que a zombava, que zombava dela. Imagina a vida dessa mulher, gente. Imagina a vida dessa mulher. Mas o que foi que Ana fez? O que Ana fez? A Bíblia diz que ela clamou ao Senhor. E como resultado, gente, Deus não só respondeu a oração de Ana, dando a ela um filho, como também revelou a ela coisas grandes e firmes que ela não sabia. Porque veja só, o que Ana pediu? Ana pediu um filho. Olha o barulho de novo, gente. Ana pediu um filho, que foi Samuel. Mas Deus deu a ela mais do que um filho,
Porque Samuel foi um profeta. Deus deu para Ana um profeta. E este profeta foi o último juiz em Israel. E ainda, ele ungiu 2 reis sobre a nação. Samuel ungiu Saul e Davi. Olha o que é que Deus faz, gente. Olha o que é que Deus faz. Que coisa linda isso. Você quer ver um outro exemplo, gente? Você quer ver um outro exemplo? Anote outro exemplo. Daniel. Daniel no capítulo 6. Anote isso, por favor. Daniel, capítulo 6. Anote. Esse é um outro exemplo. Vocês estão escutando barulho aí, gente? Furadeira, martelo. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Só Jesus, irmãos. Só Jesus. Outro exemplo, Daniel. Veja, Daniel, lá no capítulo 6, Daniel clamou a Deus na cova dos leões. Ele era um homem de oração, gente, que ele vivia sempre clamando ao seu Deus. Mas quando foi feito um decreto proibindo que se fizesse por 30 dias orações a qualquer Deus que não fosse o rei Dario, e quem fizesse isso seria lançado na mesma hora na cova dos leões. Sabe o que aconteceu? Daniel permaneceu orando e clamando. A Bíblia diz, gente, que Daniel orava 3 vezes ao dia. E como já era seu costume, gente, ele abria janelas para o Oriente e em direção a Jerusalém, ele clamava ao Deus de Israel. Ele orava todos os dias, todos os dias. E como esta lei foi feita justamente por inveja, para tentar arranjar um meio de acusar Daniel, na mesma hora os sátrapas e supervisores do reino denunciaram o caso ao rei. E apesar do rei Dario ser um amigo e um admirador de Daniel, não teve jeito, ele teve que cumprir o decreto e Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele foi lançado, não teve jeito. Mas sabe o que aconteceu? Deus não só respondeu à oração, como revelou coisas grandes e firmes, coisas novas que nem Daniel, nem o rei Dario sabiam. Porque naquela noite, Deus enviou o seu anjo à cova dos leões, e naquela cova, os leões não tocaram em Daniel, porque o Senhor estava com Daniel. E sabe o que aconteceu? Com isso, o rei Dario escreve um decreto, que foi enviado a todos os homens de todas as nações. E esse decreto dizia o seguinte: estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele é um Deus que livra e salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E aí o texto continua dizendo: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Ele prosperou. Deus revelou coisas grandes e firmes. Aquilo que parecia ser uma mesmice para Daniel todos os dias, Deus transformou aquilo em bênção na vida dele, gente. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus. E um outro exemplo ainda que eu quero citar para vocês nessa manhã é o exemplo da mulher samaritana em João 4. Anote isso. A mulher samaritana, João, Evangelho de João, capítulo 4. Veja, quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, e ele disse que se ela lhe pedisse água, ele lhe daria da água viva, na mesma hora, ela clamou por esta água. Já pensou, gente? Ficar livre daquela mesmice dela? Ficar livre do trabalho de todos os dias ir até o poço de Jacó, encher cântaros de água para levar para casa. Ela tinha que fazer isso todo dia. Era uma mesmice, era uma rotina chata, cansativa, todos os dias fazendo a mesma coisa. Uma sensação, eu acredito, como muitos de vocês disseram, uma sensação de frustração, de tristeza, todos os dias. E agora Jesus mostra uma proposta para ela, e ela pensa: maravilha, minha vida vai mudar. Eu não vou mais precisar vir aqui todos os dias. Você imagina ficar livre do trabalho de todos os dias, ir até o poço de Jacó, encher cântaros de água para levar para casa. Mas
Jesus estava falando sobre um outro tipo de água. Gente, como ela clamou por aquele que é a fonte de água viva, Jesus respondeu, revelando para ela coisas grandes e firmes que ela não sabia. Jesus disse no versículo 14 de João 4, Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da fonte que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois ela se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí aquela mulher, logo ela clamou: dá-me desta água, eu quero essa água. E Jesus respondeu: eu te darei, mas primeiro vai buscar o teu marido. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: eu sei, você falou correto, mulher, é verdade. Você já teve 5 maridos, e o homem que você está vivendo agora não é o seu marido. Parafraseando aqui a fala de Jesus, Jesus estava dizendo assim: mulher, eu quero fazer coisas novas na sua vida. Eu quero tirar você dessa mesmice. Eu quero anunciar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas primeiro você precisa abandonar essa vida de pecados. Gente, a mulher samaritana, ela pediu a água para não ter o trabalho de ter que buscar todos os dias, para livrá-la dessa mesmice cansativa. Mas o que ela não sabia é que Jesus precisava de uma missionária em Samaria. E então a Bíblia diz que ela largou o cântaro. Ela largou o cântaro, foi à cidade de Samaria e começou a anunciar que havia encontrado um homem que é o Salvador do mundo. E os homens saíram da cidade e foram aonde Jesus estava. Gente, deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, quem clama a Deus recebe resposta e ainda recebe revelação das coisas grandes e firmes que não sabia. A primeira atitude é deixar o cântaro, como essa mulher fez. Deixa o cântaro. O cântaro representa a vida velha, a vida de pecados. Deixar o cântaro significa deixar a vida velha e receber novidade de vida. Deixar essa vida de mesmice, de vida velha, de podridão, e nascer de novo, e ser uma nova criatura. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Em nome de Jesus. É isso que Ele quer fazer. Então olha só, gente, quantos exemplos nós podemos observar, podemos ver nas Escrituras. Quantos exemplos? Coisas grandes e firmes são reveladas através da oração. Você quer sair da mesmice da sua vida? Você quer receber coisas grandes e firmes na sua vida? Você deseja isso? Coisas grandes e firmes são reveladas através da oração. Gente, o poder sobrenatural é manifestado através da oração. Não há sucesso na vida sem vida de oração. Não, o verdadeiro sucesso, me refiro. Mas o que é a oração aos olhos de Deus? O que é a oração? Gente, oração não é pedir a Deus que faça a minha vontade. Oração é a forma de eu viver a vontade de Deus. A oração é a única forma de vermos Deus manifestar-se em coisas grandes que ainda nós não sabemos. A oração é a chave que abre as portas dos céus e é a chave que fecha as portas do inferno. A oração tem poder de curar toda espécie de doenças, de toda espécie de enfermidades. A oração tem poder para acabar com a miséria, para acabar com os tormentos da vida. A oração tem poder para tudo, gente, porque é um poder onipotente. A oração precisa ser praticada por mim e por você, os filhos de Deus, porque a oração é a arma que Deus deu aos seus filhos para a batalha da fé. É a arma contra os ataques do inferno. É a arma que para os ataques do príncipe das potestades das trevas, que apaga os dardos inflamados do inimigo. É a oração. Amigos, nesta manhã, nesse dia, no começo dessa semana, nós precisamos urgentemente aprender a pensar em oração, conhecer mais sobre a oração, falar em oração e agir em oração. Se o seu casamento vem sendo atacado, ore a Deus. Se os seus filhos estão sendo atormentados pelo diabo, ore ao Senhor. Se os seus negócios foram quebrados, ore a Deus.
Se o seu corpo enfrenta doenças, enfermidades, ore ao Senhor. Se você perdeu alguma coisa nesta vida, se a sua vida está vazia, numa mesmice, sem sentido, ore a Deus. Ore, ore, ore. Porque Deus responde às orações. Deus responde às orações, Ele revela coisas para você, coisas novas. Agora, quem não ora é fraco. O crente que não ora vive derrotado. Igreja que não ora é uma igreja fraca. Família que não ora é família derrotada. Família que ora é família forte e unida. Família que não ora é uma família derrotada e desunida. Crente que não ora peca contra Deus. E a sua carne o domina. A sua língua passa a ser um motivo de fogo do inferno. Gente, quantos ministérios estão destruídos por falta de oração? Você quer ver um irmão viver quebrado na vida? Você quer ver uma pessoa viver quebrada na vida? Nessa mesmice? Vivendo quebrado? Porque passar por aflições e tempos difíceis, todos nós passamos. Isso é uma realidade. Mas você quer ver alguém que viver assim? É uma pessoa que não ora. Você quer ver uma família destruída? Essa família não ora. Você quer ver um crente fofoqueiro? Uma pessoa linguaruda? Não tem oração. É uma pessoa que não ora. Toda pessoa fofoqueira é carnal. E não tem vida de oração. Crente fofoqueiro tem medo, inclusive, de oração. Tem medo, porque na hora que ele se ajoelha para orar, o Espírito Santo vem e diz para ele: fofoqueiro, para com essa língua grande. Então ele tem medo de oração. Quem muito fala da vida dos outros, fofoca da vida dos outros, não consegue orar, porque ele sabe que se ele for orar, o Espírito Santo vai incomodá-lo. E não adianta vir à igreja só no domingo, com a Bíblia embaixo do braço, cantar hinos, louvar a Deus, entregar as suas doações, suas ofertas, seus dízimos. Não é só isso, gente. Não é suficiente. Isso não é vida espiritual, isso é mesmice. Porque Deus espera de cada um de nós mais. Deus espera muito mais de mim e de você. Ele quer que você saia dessa mesmice da sua vida. Ele espera uma vida pessoal de oração e uma vida congregacional de oração, ou seja, uma vida pessoal sua com Ele de oração e uma vida congregacional também. Aí está a importância de congregar, gente. Não abandone a sua congregação. Não se acostume com as transmissões da sua igreja. Tem gente se acostumando e não indo congregar. Não faça isso. Se você tem a possibilidade já de congregar, vá congregar. Não entre nessa mesmice de ficar na sua casa só acompanhando as lives da sua igreja, mas participe da vida da igreja. Deus espera mais de você. Não entre nessa mesmice. Tenho visto muita gente se acomodando com lives. Teve uma pessoa que falou assim: pastor, eu não estou frequentando os cultos de domingo, mas eu acompanho você nas lives. Está tudo bem. Gente, isso é uma vida de mesmice, de comodismo. Deus não quer isso. Deus não quer que você abandone o relacionamento com os irmãos. Deus não quer que você abandone a sua congregação. Não faça isso. As lives aqui são excelentes. Legal, que bom. E que bom que você está aqui, está sendo abençoado através dessas lives. Louva a Deus por isso. Fico muito feliz com isso. Mas não é só isso que Deus quer. Deus espera mais de cada um de nós. Nós precisamos congregar. Igreja é isso, gente. Igreja não é ficar falando só em live. Isso aqui é bom, isso aqui é um alimento para a gente. É muito bom. Mas a vida da igreja é dinâmica. É de contato. É de estarmos juntos. Ele espera da gente uma vida pessoal de oração. Deus espera, pessoal. Mas Ele também espera uma vida congregacional. De estarmos reunidos, juntos. Amém, gente? Deixa eu dizer para você. Paulo fala assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Veja, Paulo não está dizendo assim, ore de vez em quando.
Ore quando a tua carne quiser. Ele não está falando isso. Se a tua carne não quiser, viu, irmão? Olha, não ora. Não precisa orar. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: orai sem cessar. Orar sem cessar é ter uma vida de entrega, de oração, de compromisso com Deus. Portanto, oração deve ter esta prioridade, porque a falta de oração é pecado contra Deus. Gente, a maior tragédia da igreja não são as orações que não foram respondidas. A maior tragédia da igreja é a falta de oração. Alguém diz assim: eu não oro porque eu sou uma pessoa muito ocupada, eu corro muito, não tenho tempo. Sabe, a verdade, gente, é que quem não ora precisa conferir a sua real experiência com Deus. Precisa urgentemente, hoje ainda, conferir e sair dessa mesmice, porque isso é uma vida de mesmice, de mediocridade. Quem não ora, vou dizer mais, quem não ora não ama Deus. Quem não ora não se relaciona com Deus, porque não existe esta coisa de dizer o seguinte: Senhor, olha, eu te amo, mas eu não quero falar contigo, tá? Eu te amo, mas eu não falo com o Senhor, eu não tenho tempo. Quando a gente ama, a gente prioriza, a gente arruma tempo. Não tem esse negócio: eu te amo, tá, Senhor, mas eu amo do meu jeito. A grande frase que nós sempre ouvimos: o amor é o que o amor faz. Você vai ter que abrir mão de muita coisa na sua vida para ter um tempo com Deus, para você sair dessa mesmice da sua vida, para ter tempo com Deus. Nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa nesta vida em nome do seu amor. Se você não abre mão de nada para estar com quem você diz que ama, então é porque você não ama. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus como a Bíblia nos ensina. E como é que a Bíblia nos ensina, gente? Mateus 6:6. Jesus disse: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Deus, que está no secreto. Então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Você pode orar no secreto. Aqui está o princípio. O princípio é este: ore no secreto. De repente no carro, no ônibus, no metrô. Ore a Deus, fale com Deus em espírito. No chuveiro, quando estiver tomando banho, ou no seu quarto de joelhos dobrados, quando estiver sozinho andando, faça isso. Ore, fale com Deus. Ore e espere por coisas grandes e firmes da parte de Deus. Ore e espere coisas grandes e firmes da parte de Deus. Ele não é um Deus de mesmice. Ele faz novas todas as coisas. Ele faz coisas grandes e coisas firmes. O que é que significa grande? Coisas grandes da parte de Deus. O que é que significa isso? É porque o nosso Deus é grande, gente. Ele faz coisas grandes porque Ele é grande, imensurável, insondável, e faz coisas maravilhosas e firmes, porque o nosso Deus fará coisas novas na nossa vida, coisas que nós nunca vimos na nossa história. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo declarou em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, gente, além daquilo que você pediu e que você pensou. Por isso que eu pergunto para você, para encerrar e orarmos aqui nesta manhã: há limites para Deus? Até onde vai a sua fé? Deus sempre vai além do lugar até onde sua fé chega. Tenha certeza disso. Ele quer tirar você dessa vida medíocre, dessa mesmice, desse comodismo. E Ele deseja fazer novas todas as coisas na sua vida. Ele deseja fazer coisas novas na sua vida. Você crê nisso? Você acredita mesmo nisso? E eu quero orar com você nesta manhã,
nessa segunda-feira, começando a semana, quero abençoar a sua vida, o seu dia, a sua semana. Eu quero fazer isso pedindo para que Deus revele coisas novas para você, coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus quer fazer coisas poderosas. Eu tenho certeza que você vai experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus nesta semana. Pai, em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. E como nós ainda aprendemos nesta manhã, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, é o que o Senhor quer fazer por nós. O Senhor quer revelar coisas grandes. Por isso que a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas que nós não conhecemos. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor quer fazer novas todas as coisas na nossa vida. Senhor, revela-te a nós nessa semana, tira-nos da mesmice. A tua palavra diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará conhecer a sua aliança. Pai, nós cremos que o Senhor quer se revelar a nós, mostrar para nós coisas boas, coisas novas. Pai, nós vimos nesta manhã que a tua mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem tapado, nem fechado, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, o Senhor quer nos abençoar. A tua mão está estendida para abençoar. O teu ouvido está aberto para ouvir o nosso clamor e as nossas orações. Oh Pai, eu oro nesta manhã pedindo o teu favor, a tua graça sobre os meus irmãos. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, revela, Senhor, coisas novas aos meus irmãos, aqueles que estão vivendo hoje numa vida de mesmice, com um sentimento de tristeza, de frustração, porque nada acontece de novo na vida. A vida parece que está parada, um marasmo, uma mesmice, tendo uma sensação de que nada novo surge. Senhor, não há limites para o Senhor, não há limites para Deus. O Senhor deseja fazer coisas novas na nossa vida. Senhor, realiza nessa semana coisas novas na vida dos meus irmãos. Que eles sejam, Senhor, tocados por Ti, que eles sejam abençoados pelo Senhor, sejam fortalecidos por Ti, ó Pai. Cada um dos meus irmãos, ó Pai, onde eles estiverem neste momento, que eles recebam toque do Teu Espírito Santo. E assim como o Senhor fez milagres e experiências novas na vida de Jacó, como vimos hoje, na vida de Moisés, na vida de Ana, na vida de Daniel, na vida da mulher samaritana, na vida de tantos outros, de Pedro, dos apóstolos, enfim, de tantos outros, na vida de Davi. Oh Pai amado, eu sei que o Senhor pode fazer também coisas novas na nossa vida. E o Senhor vai fazer coisas grandes. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós recebemos esta palavra nesta manhã, e sabemos que a nossa vida vai sair da mesmice, porque o Senhor vai se revelar a nós, e o Senhor vai revelar coisas poderosas para a nossa vida. Abençoa os meus irmãos. Ó Senhor, aqueles que estão enfermos sejam curados, os que estão tristes recebam hoje a alegria do Senhor, aqueles que estão fracos sejam renovados nas suas forças, em nome de Jesus. Os cativos, aqueles que estão presos em cadeias, em grilhões de vícios, seja agora repreendido em nome de Jesus, e que os meus irmãos sejam libertos em nome de Jesus. Que eles tenham uma semana vitoriosa, debaixo da tua graça, debaixo do teu favor. Eu oro, e eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, porque os teus ouvidos estão atentos, abertos para ouvir o nosso clamor. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos e te louvamos, e pedimos a tua bênção sobre a nossa vida nessa semana. Dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém.